O Draco deflagrou mais uma operação, a de número 151. Foram 26 mandados, 14 de apreensão e 12 de prisões. Olha, essas pessoas presas, elas fazem parte de uma mesma facção criminosa e estavam atuando em alguns bairros de Teresina e também em Timon. Uma apreensão feita, né, durante essa operação que chama bastante a atenção tanto dos policiais quanto da população é a prisão de um casal, a Joyce e o Luan. Esse mesmo casal, eles já tinham sido presos, esse casal já tinha sido preso em uma operação anterior da Draco e a acusação seria arrombamentos de carro. E mais uma vez a Draco realizou a prisão desse casal que tinha um grupo todo organizado. Segundo as investigações, segundo o delegado Charles Pessoa, um dos membros desse grupo fazia o trabalho de uma espécie de vigia. Ele frequentava lugares de luxo, restaurantes, shoppings e fazia o levantamento de quais carros seriam arrombados. E eles também tinham metas diárias. Por exemplo, se eles estimassem que seriam roubados 5 notebooks por dia dentro desses veículos, eles não paravam enquanto não cumpriam a meta. E quem realizava esse arrombamento na prática seria esse casal, sem levantar qualquer suspeita. Dentro dessa prisão também tem um outro grupo. Esse grupo, ele tinha muitas armas, fuzis, pistola. Em outra operação, a Draco também conseguiu apreender essas armas. No total, seria 13 prisões, mas a Draco conseguiu realizar 12, porque no meio da investigação, um deles faleceu e o acusado de matar essa outra pessoa foram... Deixa eu fazer um ponto. Os mesmos membros desta facção, porque essa pessoa seria responsável por guardar as armas e ela não conseguiu cumprir a missão. Ei, Joelma, Oi. Desculpe te interromper, só para fazer uma pergunta, porque me chamou a atenção. Esse casal que foi preso, a mulher, por exemplo, aliás, o homem, você estava falando, ele servia, na verdade, de olheiro, né? Ficava na espreita, olhando, observando e depois, como a gente diz, né? Fazia parada dada, chamada. Pronto, foram presos diversas pessoas. Desse grupo que fazia o arrombamento, o casal usava um instrumento chamado chapolim. Sim. Para bloquear o sinal ali do carro, para o carro não travar. E essa outra pessoa que foi presa, o José Roberto Pereira Duarte, ele fazia uma espécie... Ele se passava por flanelinha, frequentava restaurantes, shoppings, para fazer o levantamento. Quais carros seriam arrombados. Entendi. Edna, a gente falou com o delegado Charles Pessoa, coordenador do Draco, e ele detalhou como foi toda essa operação. Vamos conferir na reportagem. Os presos na operação fazem parte de uma mesma facção criminosa. Agiam em núcleos diferentes. O primeiro grupo realizava arrombamentos de veículos. As investigações apontam que José Roberto Pereira Duarte seria uma espécie de olheiro, responsável por apontar quais carros seriam arrombados. Ele ia participar desses grandes eventos aqui em Teresina, de shows, e se passava por franelinha, né? Dizia que estava olhando os veículos, mas ele ia para fazer um levantamento das vítimas e saíam, às vezes, ele mesmo relatou aqui em conversas com a gente, que às vezes eles saíam com metas de hoje nós vamos furtar tantos notebooks e só retornavam para casa quando batesse essa meta previamente estabelecida. Entre os acusados presos nesta operação por arrombar veículos está um casal, a Joyce e o Luan. Os dois já haviam sido presos em uma operação do próprio Draco e estavam respondendo em liberdade pelo menos há 4 meses. O outro grupo que também foi preso nesta operação estava em posse de armas, como pistolas e fuzis. Um núcleo foi preso fruto de uma operação que resultou na apreensão de um arsenal, alguns fuzis aqui em Teresina, que foi deflagrado pelo Draco,
nós conseguimos, além dessas apreensões e prisões, nós conseguimos coletar informações na época, aprofundamos com a investigação e identificamos outros indivíduos que também pertenciam a esse núcleo, inclusive esse indivíduo em Timon. Segundo o delegado, um dos investigados, Antoniel Kelson dos Santos, foi morto por membros do próprio grupo. Ele era responsável por tomar conta das armas. As outras medidas judiciais foram cumpridas aqui em Teresina, tanto na Zona Norte, Zona Sudeste e Zona Leste da capital, mas é importante a gente ressaltar que 12 criminosos foram retirados de circulação. Era para ter sido 13, mas um morreu no decorrer da nossa investigação. Foi morto pela própria facção, era um dos responsáveis por guardar o armamento que nós conseguimos apreender. E em razão da apreensão e por ele ser responsável por guardar o armamento, ele foi julgado e sentenciado pela própria facção criminosa e morto pelo próprio crime organizado. Pronto, como eu havia falado, das pessoas responsáveis por guardar essas armas e pistolas foi morto por membros da própria facção, por não guardar bem, vamos dizer assim, essas armas. E o que chama mais atenção, Edna, e a todos que nos acompanham, é porque esse casal, ele já tinha sido preso, essas duas pessoas já tinham sido presas em uma operação anterior e estavam em liberdade pelo menos há 4 meses e voltaram a cometer o mesmo crime. E a gente vê aí o trabalho da Draco dando resultados para a população e colocando essas pessoas atrás das grades. Eu volto com você. Porque você, eu, outros repórteres, nós estamos acompanhando aí todas essas operações. É claro que a população diz assim, é obrigação da polícia prender, né, reprimir, educar, mas enfim, quando a gente vê resultados como esse, é a chamada sensação de segurança que a gente fica, né? É sabendo que a polícia está indo atrás, investiga, e eu fico assim, de boca aberta com a organização dessas quadrilhas, desses criminosos, exatamente, né? Então, que bom que a polícia cumpre seu papel, que a gente dá o recado aqui, informa, e fica também para a população esses alertas, né, Joelma? A gente deve ficar alerta com quem está no nosso entorno. Às vezes a gente pensa que não, a pessoa está de olho. Como é que você fecha o seu carro? Onde é que você está deixando? Mesmo nos arredores da sua casa, se você está no barzinho, no restaurante, então tem que ficar atento, né, Joelma? Exatamente, Edna. A polícia, ela divulgou as fotos dessas pessoas, acreditando que também pode haver mais vítimas desse grupo.